E nesta noite eu quero agradecer à irmã Ivete, né, que fez o convite em nome de Jesus, e a nossa irmã, a bispa, né, em nome de Jesus, irmã, em nome de Jesus, porque ela está conhecendo agora, em nome de Jesus, né, cada os irmãos, as irmãs que estão aqui neste lugar. Aleluia. E quando a gente viu o convite, a glória de Deus, né, e Deus ter falado no meu coração, que já hoje está iniciando uma campanha, né? É isso? Iniciando hoje campanha de oração, né? E quando tem campanha, irmão, nós temos a certeza que tem vitória, né? Verdade. E aquele que não desiste, porque aquele que quando desiste, ele perde a sua vitória. O importante é que você venha, que dê uma pessoa, 2, 3, 4. Se não dá ninguém, amém, né? Uma coisa que eu aprendi, eu prego para 1 ou 2. Se não tiver ninguém, eu prego. E assim Deus vai fazendo, né? Porque temos pregadores por aí, só quer pregar onde tem uma igreja grande, né? Uma igreja, muita gente. E louva a Deus, irmão, porque é no pouquinho aqui, eu creio que Deus já está aqui conosco, né? E no livro de 2 Crônica, na campanha, aleluia, nós vamos meditar aqui um pouco dessa mensagem em nome de Jesus. E logo em seguida estarei contando aqui uma vitória que eu recebi, irmão, através de uma campanha que eu fiz dentro de casa. Aleluia. Uma campanha que eu fiz só eu, meu filho Abraão e minha esposa. Louvado seja o Senhor. A minha esposa não veio porque ela estava numa visita lá em casa, né? E falei até em Ivete que eu ia só, né? Porque aí essa pessoa ia estar lá em casa. Meu filho queria vir, mas ele não deu para vir porque ele está tendo ensaio de jovem, onde eu me congrego na Assembleia de Deus, Setor 1, né, para a glória de Deus, sou como pastor, ali na Assembleia de Deus, ali no Passo da Pátria. Também trabalho na capelania, nos presídios, para a glória de Deus, pela Assembleia de Deus. E trabalho evangelizando pela madrugada, dentro dos becos e viela, do sábado pro domingo. Evangelizo aqui em Mãe Luísa, evangelizo Beira Rio, na África, Japão. Começo de 10 horas da noite até 5 horas da manhã, evangelizando, pregando a palavra, aonde Deus me leva, aleluia, e falando que Jesus liberta, que Jesus cura, que Jesus transforma, né, irmão? Nós estamos aqui porque alguém chegou para a gente dizendo que Jesus libertava. Alguém chegou para a gente e disse para a gente: Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Louvado seja o Senhor. Por isso nós estamos aqui, irmão, porque alguém chegou e falou de Jesus para a gente. Aleluia. Por isso eu estou alegre, irmão, porque alguém chegou para mim e disse: Jesus te ama. Aleluia. Nós estamos aqui, irmão, não é porque a gente queria, aleluia, porque Deus ele nos escolheu. Aleluia. Não é porque a gente quis Jesus que nos quis. Aleluia. O Senhor que nos escolheu, irmão, para nós pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho. Louva a Deus, irmão. Louvado seja o Senhor por esta rica oportunidade. Porque pensa coisa boa, irmão, é sair para contar a história de Jesus, né? Eu digo que eu não sou pregador, não, sou contador de história de Jesus. Eu conto a história de Jesus, eu conto onde Jesus me tirou e conto o que Jesus faz e está fazendo na minha vida. Aleluia. Meus irmãos, no livro de 2 Crônica, capítulo 7, né, nós conhecemos essa mensagem sobre um homem chamado Davi. A Bíblia diz que Davi, irmão, louvado seja o Senhor, Davi ele queria levantar o templo, aleluia. A Bíblia diz que Davi ele desejou levantar um templo para o nosso Deus, aleluia. A Bíblia diz que o Senhor fala com Davi, dizendo que Davi ele não ia levantar o templo, irmão, aleluia. Por quê? Porque Davi estava com as mãos de sangue, aleluia. Davi ele tinha matado muita gente, mas a Bíblia diz, irmão, que o Senhor falando com Davi, dizendo: Davi, você não vai levantar um templo, mas vai nascer um, aleluia. Louvado seja o Senhor. E a Bíblia diz que nasceu Salomão. E a Bíblia diz que quando Salomão ele levanta o templo, Salomão ele ergue o templo, aleluia, um templo mais bonito, né? Louvado seja o Senhor, cheio de ouro, aleluia. A Bíblia diz que teve várias visitas de homens, mulheres ricas naquele lugar, naquela época. Louvado seja o Senhor. E a Bíblia diz que quando acaba, aleluia, o templo de ser reformado,
A Bíblia diz que o Senhor aparece pela segunda vez a Salomão. Aleluia. A Bíblia diz que o Senhor aparece para Salomão e fala com Salomão, louvado seja o Senhor, dizendo que aquele lugar era lugar santificado, é um lugar que era para o nosso Deus habitar naquele lugar. A Bíblia diz que quando o Senhor ele fala com Salomão, a Bíblia diz onde nós lemos, né, no versículo 14, diz: se o meu povo, né, que se chama pelo meu nome, aleluia. Irmão, eu creio, irmão, que aqui tem um povo que chama pelo nome dele, porque quando nós chamamos pelo Jesus, irmão, ele vem para nos socorrer, aleluia. Eu nunca vi, irmão, um crente fiel a Deus chamar por Deus ele não atender, aleluia. A Bíblia diz, irmão, que o Salomão, ele conversando com Deus, Deus falando com Salomão, dizendo: se o meu povo clamar, chamar por mim, eu vou responder neste lugar, aleluia. Quando a igreja canta, irmão, quando a igreja cai em campo, aleluia, quando a igreja cai, aleluia, unida para falar, aleluia, para proclamar o nome de Jesus, louvado seja o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor, aleluia, ele abre o céu, aleluia. E quando o Senhor abre o céu, varão, é para dar vitória, aleluia. Eu creio que o Senhor, irmão, está abrindo o céu através dessa campanha, porque aonde uma campanha começa, nós temos a certeza, irmão, que o céu vai se abrir e o Senhor vai falar com cada um de nós, aleluia. E a Bíblia diz, irmão, que aqui o Senhor diz assim, continuando, diz assim: se o meu povo, né, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, né, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, aleluia. O que ele quer, irmão? Ele não quer que a gente só venha para um culto de domingo a domingo ou para a casa dele, mas se você não se arrepender, irmão, aleluia, verdadeiramente o céu não vai se abrir. O céu vai só abrir, irmão, só se abre quando o crente ele está, aleluia, com intimidade com Deus, aleluia. Com a intimidade com Deus, irmão, é quando você, aleluia, se arrepende dos seus pecados. Porque eu nunca vi, irmão, aleluia, alguém que está em pecado receber bênção. Só recebe bênção, irmão, aquele que perdoa aqui, pede perdão ao nosso Deus, aleluia. Por isso ele diz assim: assim meu povo se humilhar, né, clamar, aleluia, pedir perdão, né, louvado o Senhor, ele vai ouvir no céu, aleluia. Eu gosto de Jesus, irmão, é porque Jesus, irmão, aleluia, nunca está de braços fechado, ou de ouvidos tampados, aleluia, ou com seus olhos fechados, para não ouvir, ou inclinar diante de um homem, de uma mulher de Deus, que se ajoelha diante dele, aleluia, se humilha e diz: Jesus, obrigado, Jesus, porque até aqui o Senhor me ajudou, louvado seja o Senhor. Eu meditando, irmão, nessa mensagem, lembro daquela mensagem sobre, no livro de Jeremias, capítulo 33:6, diz assim: clame a mim e eu te responder-te-ei, anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que tu não sabes, aleluia. Quando, irmão, minha mãe, pela primeira vez estou aqui, para a glória de Deus, onde eu passo pela primeira vez, eu conto de onde eu saí, né, louvado seja o Senhor. Eu vivi numa torcida desorganizada, porque muita gente diz que é torcida organizada, né? Não existe nada organizado se Jesus não tiver no negócio. Só tem a organização, irmão, quando Jesus está dentro da casa. A casa onde Salomão reformou, construiu para nosso Deus, só veio, irmão, Deus aparecer naquele lugar porque estava tudo organizado. A igreja só vai para frente, aleluia, quando está organizado, aleluia. Então, onde tem a organização, Deus está dentro, né? Mas aonde Deus não está, não tem a organização não, aleluia. E eu fazia parte de uma torcida chamada Máfia Vermelha, né? Eu morava aqui na Rua Oeste, na 2 de Novembro, aqui embaixo. Mas a minha infância foi tudo aqui dentro de Manjuíza, aqui na Rua Nova, Rua do Pop, aqui na Caixa d'Água. Antigamente, o menino andava com o menino aqui dentro.
E eu me envolvi em torcida desorganizada. Eu nunca digo que é organização, torcida organizada. Desorganizada, aleluia. Porque é torcida, né? Onde tem bagunça, né? E ali eu sei que tinha bagunça. Por quê? Porque não tinha Jesus. Mas agora, verdadeiramente, eu encontrei, aleluia, sabe o que, irmão? Algo que pode dizer assim, tem organização na sua vida. Porque a minha vida era desmantelada, a minha vida não prestava para nada. Mas louvado seja o nome do Senhor. Por quê, irmão? Porque tinha uma mãe, aleluia, que estava clamando por mim. A minha mãe, todas as vezes quando eu chegava em casa, ela estava de joelho, louvado seja o Senhor. Minha mãe estava clamando, pedindo, aleluia, misericórdia para Deus guardar a minha vida. Louvado seja o Senhor. E o bom, irmão, é porque o Senhor estava ouvindo. Porque se Jesus tivesse ouvido, eu não estava aqui nesta noite. Aleluia. E eu me envolvi, onde eu conheci bebida, conheci as drogas, onde eu vim conhecer o mundo aí fora. Mas louva a Deus, irmão. Aleluia, louva a Deus, porque Jesus, ele me libertou. Jesus, ele me transformou, porque só quem transforma é Jesus. Eu nunca vi alguém ser transformado se Jesus não estiver no negócio. A casa só é restaurada, irmão, quando Jesus ele entra. Quando Jesus entra, ele transforma, ele muda. Aleluia. Eu quero te dizer que você está ouvindo esse som aqui através desse celular em nome de Jesus. Jesus, ele quer te libertar. Jesus, ele quer transformar a tua vida. Jesus, ele quer entrar na tua casa, fazer uma morada nova, louvado do Senhor, como fez na minha vida, louvado do Senhor. Porque quando a igreja está clamando, aleluia, a igreja quando clama a Deus, ele responde, aleluia. Aí eu com 15 anos, varão, 15 anos, saí, entrei nesse mundo, aí completei 18 anos, aí fui me achando que era o cara que vinha colocar um vulgo chamado Goital, porque o diabo ele chama a gente não por nome, mas ele sempre coloca um apelido, né? Quem chama por nós, por nome, é Jesus. Né? Jesus ele chama Maria, se é Maria, se é João, aleluia. Mas eu nunca vi o diabo ele chamar você pelo nome. Por quê, irmão? Porque ele quer humilhar, aleluia. Ele quer deixar você na lama. Mas Jesus, irmão, ele chama você pelo nome, aleluia. Eu conheço um homem chamado Zaqueu. A Bíblia diz que quando Zaqueu estava naquela árvore, irmão, a Bíblia diz que ele olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa. Porque Jesus ele chama a gente pelo nome, aleluia. Jesus ele nunca vai chamar você por apelido, irmão, aleluia, porque você tem uma nova identidade, aleluia. E eu, quando eu saí daqui do bairro, porque eu sempre disse que eu morava em Mãe Luísa, eu vivi a minha vida toda aqui dentro de Mãe Luísa, e quando eu saí para morar no Passo da Pátria, eu fui morar no Passo da Pátria, onde eu conheci a minha esposa, aleluia, que também a minha esposa vivia no mundão. Minha esposa andava semi-nua, aleluia. Minha esposa andava com um short de 2 palmos, 3 palmos assim, mostrando a parte íntima ali do corpo dela, louvado o Senhor. Aí minha esposa afastada do Evangelho, eu conheci a minha esposa, fui morar no Passo da Pátria, e quando a minha esposa retorna para Jesus, uma coisa sempre quando eu estou pregando, irmão, eu digo que é como Zaqueu. Ela foi sem Jesus para a casa do Senhor, e ela foi atrás de quem? De Jesus. E quando ela retorna para casa, ela volta com Jesus, aleluia. E quem leva Jesus para sua casa, ele fica transformado. Zaqueu ele levou Jesus para sua casa e teve transformação. Então é bom quando nós saímos atrás de Jesus e traz Jesus para dentro da sua casa. Aí minha esposa foi para um culto do amigo na Assembleia de Deus, aleluia. E quando chega lá, minha esposa retorna. Aí diz: Luiz Carlos, eu retornei para Jesus, eu voltei para Jesus. Aí eu fiquei sem entender, aleluia, porque o homem sem Jesus ele fica sem entender, aleluia. Depois ele vai entender como Jesus faz na vida do homem, aleluia, sem Deus, aleluia. E a minha esposa continuou caminhando 2 semanas, 3 semanas, fez 1 mês. Quando estava 1 mês servindo a Jesus, aí eu vi a mudança dela, aleluia. Ela pegou aquela roupa curta, tirou tudo, começou a andar só de roupa, aleluia, como uma varoa, louvado no Senhor. Transformado, irmão, porque não é só do corpo, mas da mente, aleluia, do corpo, da alma e do espírito. Ser transformado da água por vinho, louvado no Senhor. A minha esposa bebia, ela não parou de beber. Ela estava fumando, parou de fumar. Fumava maconha, parou de fumar maconha, louvado no Senhor. Aí eu vi a mudança dela, eu disse: eu quero esse Jesus, louvado no Senhor. Aí eu vou com
Jesus, eu fui sem Jesus no domingo, aleluia, minha esposa fez um convite, fui fazer uma visita na igreja, sem Jesus, e voltei com Jesus para casa. E voltei do mesmo jeito que minha esposa foi sem Jesus, voltou com Jesus. E dessa vez foi eu, depois de um mês, eu fui e voltei com Jesus, aleluia. Aí agora era duas carnes, servindo a Jesus, não mais servindo ao mundo, aleluia, mas eu e minha esposa. Aí eu parei de beber, parei de curtir as drogas, parei de tossir desorganizada. Aí Deus começou a me abençoar, aleluia. Deus começou a abrir porta, irmão, sabe o que, irmão? Aleluia, porta aonde eu não podia entrar, porque eu era muito assim, eu vivia em negócio de torcida desorganizada, eu não podia entrar em muitos bairros. Aí Deus começou a levar nos bairros que eu não podia ir, evangelizar, como eu disse, eu evangelizo até hoje, desde quando eu aceitei Jesus, eu evangelizo nos becos, Viena, porque eu sempre digo, Jesus, eu não quero muito pregar em quatro paredes, não quero em rua, porque é coisa boa não você pregar em rua. Por quê, irmão? Porque às vezes, irmão, você está pregando dentro da igreja, aí vem tem um que não está nem escutando, mas você está pregando lá fora, irmão, eles param tudo para ouvir. Eles param tudo. Aí naquele que falar alguma palavra, eles mandam calar. Por quê, irmão? Porque estão com sede, estão com fome, aleluia. Nós quando levamos esse pão aí fora, aleluia, nós sabemos, irmão, que o Senhor é o que dá o crescimento. Por isso ele decide pregar o evangelho a toda criatura. Apenas pregue, lance a palavra, lance a rede, aleluia, porque quem o peixe vai vir, aleluia, é Jesus que vai botar, aleluia. Não é eu, não é você, porque às vezes a gente prega, aí vem não ajuda ninguém, mas a palavra fica plantada no coração. Quantas pessoas já pregou para mim aí fora, mas vim aceitar depois? Como? Eu podia ter aceitado com o irmão meio da rua, não, mas eu tomei uma atitude e fui na casa do Senhor e voltei com Jesus para dentro de casa, aleluia. E ali nós servimos a Jesus. Deus abriu uma porta de emprego para mim, onde eu não trabalhava. Deus abriu uma porta de emprego até hoje. Faz 19 anos que eu estou servindo a Jesus, eu e minha esposa tem algum mês atrás, mais na frente, né, servindo a Jesus, aleluia, 19 anos servindo a Jesus. Meu primeiro emprego de carteira assinada, irmão, depois de um ano de crente, Deus abre a porta de emprego para mim. Trabalho em condomínio, para a glória de Deus, de SG, aleluia, e passa as empresas lá e eu continuando lá, aleluia. Por quê, irmão? Porque quando Deus ele abre, ninguém fecha. Aleluia. Já tentaram de fechar a porta, mas não fecha. Sabe por quê? Porque o Deus que abre, ninguém fecha. E quando ele fecha, ele pode abrir outra no lugar melhor, né? Porque Deus ele faz isso. Aleluia. E eu lembrando, irmão, dessa campanha, aleluia. Pensa uma coisa que eu gosto, mano, é de campanha. Ou com uma ou duas pessoas, como eu disse. Eu sempre faço campanha em casa, mano. Sempre. Desde quando eu aceitei Jesus, eu não só faço campanha para dar os irmãos, não. Eu faço campanha só eu e minha família. Glória a Deus. Para se firmar, para me se firmar, eu comecei a fazer campanha. Até hoje, Jesus me segurou, até hoje, irmão, através de campanha. Quando termina uma campanha, começa o outro. Glória a Deus. Por quê, irmão? Cansa, não cansa, não. Aleluia. Nos pés de Jesus, ele não cansa, não. É, Jesus, é verdade. Aleluia. Aí eu levantei uma campanha, irmão, aleluia, de meu filho ficar na aeronáutica, porque eu não sei se os irmãos sabem, é difícil não entrar na aeronáutica. É verdade. No exército não tem, é fácil, marinha é fácil, mas quando é na aeronáutica, irmão, é só para quem é escolhido. Aleluia. Esse meu filho que vinha comigo hoje, Abraão, ele desde pequenininho, ele sempre gostou de ser da área militar, marinha, exército. E eu, irmão, antes de eu viver no mundão, eu queria ser do exército, mano. Eu queria ser do exército. Eu não consegui ser do exército, bispo. Por quê? Porque eu não fiquei excesso de contingente. Eu chorei, mano. Comecei a chorar quando tinha 18 anos e vi ali, fui lá se apresentar no 16RE ali. Aí eu fiquei triste. Até hoje eu tenho corte de estilo militar, eu gosto de corte de estilo militar. Sempre eu gostei dessa área, aleluia. Aí eu tava, Deus falando comigo, meu filho, fui apresentar meu filho para servir, né? Para ser apresentado numa dessas Forças Armadas. Aí meu filho foi apresentado lá no 17AC. Meu filho, e lá, jogaram meu filho lá para Paramirim, na base aérea, onde tem os aviões.
Aleluia. Isso é que eu quero contar para vocês, irmão. Porque Deus, quando Ele está numa campanha, tenha certeza, irmão, que na campanha tem vitória. Tem muita gente, mano, que desiste de 30 dias de campanha. Quando chega 26 dias, faltando 4, às vezes faltando um dia, a pessoa desiste. É verdade. Irmão, o segredo não é desistir, é persistir, perseverar, acreditar que Ele vai fazer. Aleluia. Eu nunca vi, irmão, aleluia, Jesus dizer que tu vai vencer e Ele dizer que não vai vencer. Aleluia. Aí eu levantei uma campanha, Ivete, os irmãos que aqui, eu levantei uma campanha de 30 dias. Aí meu filho disse, pai, dia 1º de janeiro, que foi desse ano, ele vai apresentar, qual quartel que eu vou? Aí apresentou a aeronáutica. E quando meu filho foi apresentar dia 5 de janeiro, de janeiro até agora, mês de agosto, ele fazendo prova em cima de prova. E meu filho passando em tudo, tudo. E eu fazendo campanha. E eu fazendo campanha. Terminava 30 dias, ia mais 30 dias. Terminei janeiro, mas fevereiro 30 dias. Aí março 30 dias. Aleluia. Aí chegou agosto. Aí quando chegou o mês de agosto, aleluia, louvado seja o Senhor, agora mês de agosto, estava na campanha, no final da operação lá dos testes na aeronáutica. Aí chegou meu filho, painho, eu não fiquei não na aeronáutica não. Eu fui para a reserva. Ele entrou dentro de casa, no quarto dele, começou a chorar. Aí eu disse, vem cá, Abraão. Quem disse? Foi o tenente lá. Eu disse, foi o tenente. Não foi Jesus que deu a última palavra. Quem bota o último ponto final, varão, na uma história, é Jesus. Ainda tem uma vírgula para começar, ou para continuar. Aleluia. E eu disse, Abraão, Jesus não botou o ponto final dessa história não, porque quem bota o ponto final na história é Jesus. Aleluia. Aí ele chegou para mim e disse, pai, mas não tem jeito, pai. Eu disse, tem jeito, porque Deus é o Deus que dá jeito. Aleluia. Aí passou, irmão, 26 dias da campanha, 27 dias, aleluia, faltando 3 dias da campanha. Aí eu vi que meu filho ficou tipo com depressão, querendo entrar na aeronáutica, mas não podia porque já estava na reserva e porque já estava tudo concluído ali, o jovem estava tudo já se preparando, já estava, e ele olhando um grupo que botaria no grupo. E eu vi meu filho muito triste, eu peguei, arranjei um emprego para ele lá no Alecrim, para ele tirar da mente, assim, para ele trabalhar mais na mente dele, para não ficar, como disse, com depressão, né, em casa. Aí chegou dia 27, irmão, meu filho, quando fazia 3 dias que estava trabalhando lá na Alecrim, aí a base aérea liga para ele, dizendo, Abraão Félix, você foi chamado para servir a aeronáutica. Por que, irmão? Porque eu não parei a campanha. Eu podia ter dinheiro, meu filho ficou, eu vou parar a campanha aqui. 27 dias, o milagre não chegou, então eu vou parar, mas eu disse, eu vou continuar na campanha. E continuei. Quando ele recebeu essa ligação, que ia se apresentar lá de novo, aí ele ligou para mim, pai, eu fiquei, isso era na sexta, sábado já vou entrar e já vou receber as fardas. Aleluia. Aí eu disse, Abraão, eu disse a você, nessa sua história não tem um ponto final de Jesus. Ele olhou para mim e disse, pai, o que o senhor disse? Eu disse, sempre eu aconselho meu filho, a fé cada dia aumenta. Mesmo que diz aqui, não tem jeito, está tudo acabado. Como a Bíblia diz, irmão, no livro de João, capítulo 11, diz que quando chegaram para Marta e Maria, disseram, acabou, não tem mais jeito, teu irmão está morto, teu irmão já está enterrado, já cheira mal. Mas Jesus disse, aonde tu colocou o teu problema? Marta, Maria, quem chegou aqui podia dar um ponto final nessa tua história. Aleluia, glória. Mas ainda tem uma vírgula, Maria. E a Bíblia diz que Jesus foi lá no túmulo de Lázaro.
E pedir uma coisa, uma simplicidade, uma coisa: retira a pedra. Aquilo que está em dúvida, irmão, dentro de nós é a pedra. E às vezes tem que tirar para Jesus fazer o milagre. E a Bíblia diz que ali que tiraram aquela pedra ali, o milagre aconteceu. Aleluia. Irmão, eu vejo Jesus sempre dizendo: meu filho, tu quer ser curado? Aleluia. Tu quer levantar dessa cama? Tu quer que a porta se abra? Continua perseverando na oração. Porque eu nunca vi, irmão, alguém orar e não ter a sua vitória. É verdade. Eu nunca vi. Aleluia. Aleluia. A minha mãe orou 22 anos por mim para me sair do crime, para me sair de torcida desorganizada. A minha mãe orou 22 anos. Oh, aleluia. Mas não desistiu. Não desistiu. E hoje eu estou aqui, vai 19 anos, servindo a Jesus. Sou como pastor para a glória de Deus, né? Eu não creio no negócio de carro, não. Eu sou para a glória de Deus. Jesus, quando dá honra, ele tira do crime. Jesus tira lá do lamaçal e coloca no lugar de príncipe, de princesa. Aleluia. Para a glória de Deus, hoje, esse ano, eu assumi na Assembleia de Deus. Aleluia. Como pastor. Aleluia. Estou dentro dos presídios pregando a palavra de Deus, porque o que eu mais gosto, irmão, aleluia, de estar dentro dos presídios, como eu disse, dentro dos gregos que vieram, pregando para esse menino, porque eu sei que Jesus ainda transforma a vida, que Jesus ele liberta traficante, drogado, prostituta, aleluia. E para a glória de Deus, aleluia. Meu filho, ele diz para mim, ó, pensa coisa boa, irmão, aleluia, é de estar servindo, aleluia, dentro da aeronáutica. Aleluia. Sabe por quê, irmão? Porque ele ia passar 8 anos, 4 anos, 8 anos ali servindo a aeronáutica. Sabe por quê, irmão? Porque eu falo a verdade, eu não tenho condição de manter meu filho. Às vezes esses meninos de hoje, eles querem ir para a igreja, meu filho é servo de Deus, graças a Deus, meu filho não perde o culto, meu filho está em campanha, quando tem campanha, meu filho está dentro, tem vestido, ele está dentro. Ele não é esse menino que fica na rua, não. Ele gosta de estar na presença de Jesus, aleluia. Ele queria comprar um terno, mas ele não tinha condição de comprar um terno para ele. Mas agora meu filho vai andar bem aliado, louvado seja Deus. Por quê? Porque ele está ganhando bem, aleluia. Porque é aeronáutica, não é federal, aleluia. É coisa boa, porque Jesus ele dá coisa boa para o homem, aleluia. Já que Jesus sabia que eu não tinha condição de manter ele, aleluia. Aí Jesus está sendo, eu vou botar ele ali para mostrar que eu sou Deus, aleluia. E para a glória de Deus, ele hoje chegou, estava de serviço, ele chegou e disse: pai, eu queria ir tanto com o Senhor, porque quando eu vou pregar nos cantos, ele quer comer, porque ele gosta de louvar. Ele sempre gosta de louvar o Senhor. Aí eu, bora, ele disse: não, pai, mas tem ensaio dos jovens, aleluia. Então ele fez certo, né, irmão? No que ele vir para cá comigo, mas tem o que? Obedecendo o seu líder, porque a gente tem que obedecer ao nosso líder, aleluia. Porque quando eu saio, irmão, sempre eu digo assim: pastor, eu vou pregar em tal canto, eu vou tal canto, tal lugar, aleluia. Porque eu não saio, irmão, sem avisar o nosso pastor. Tem que avisar seu líder, irmão, aleluia. Mesmo você dizer: não, eu vou avisar não, porque ele não tem culto, mas a gente sempre é bom avisar, aleluia. E para a glória de Deus, irmão, eu continuei a campanha terminou o mês de agosto, aí entrou setembro, agora entrei em outra campanha de novo. É campanha em cima de campanha. É 30 dias com 30 dias, 30 dias sem 30 dias, aleluia. E para a glória de Deus, aleluia, o Senhor, irmão, ele sempre está nos ouvindo, aleluia. Como Jeremias capítulo 33 diz assim, clame a mim, eu responderei, anunciar-te-ei coisas grandes, firme e forte, que não sabe, aleluia. Aquilo que está escondido, irmão, que você não está vendo, Jesus vai revelar para você, aleluia. E nesta noite, irmão, começo de campanha, aleluia, eu quero dizer para você: não desista dessa campanha. São 7 sexta-feira, né? 7 sexta-feira. Não te preocupe, irmão. Mesmo que a campanha, às vezes a campanha termina, aleluia, a campanha termina. Aí, não, irmão, a minha bênção não chegou, eu vou sair dessa igreja, eu não vou mais para a igreja. Não, continue no teu canto. Não saia do seu lugar, porque o tempo é de Deus, aleluia. Como aquela mulher de fluxo de sangue, ela havia 12 anos sofrendo de uma hemorragia, mas quando Jesus chegou para ela, aleluia, Jesus deu vitória àquela mulher, aleluia. Aquela mulher tinha gastado tudo com os médicos, mas irmão, eu quero te dizer nesta noite, aleluia, o que prometeu para mim e para você, ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir, ou com pouco ou com muito ele vai fazer, porque quem conhece a história da viúva, quando tinha um pouquinho de azeite, o pouquinho de azeite que aquela mulher tinha, aleluia, Jesus veio multiplicar, Jesus
fez abençoar a casa daquela mulher. É um pouquinho, não. Eu não gosto de muito, não. Mas é pouquinho. Um pouquinho com Deus, aleluia, é muito. Aleluia. Eu gosto de ver, irmão, porque tem muitas igrejas aí, tem muitos, como eu disse, tem muitos irmãos aí, gostam de pregar na igreja multidão. Às vezes, irmão, a igreja poderia estar lotada aqui, mas Jesus estava lá fora. Mas um pouquinho aqui. Mesmo a gente cansado, irmão. Mas é um cansaço. Jesus, ele está contemplando o dia que você passou da luta no sol. Mas eu dizendo, meu filho, a minha filha está ali. Aleluia. Perseverando na oração. Aleluia. E nesta noite eu quero falar para os irmãos. Aleluia. Que Deus, aleluia, Ele tem me abençoado. Desde o momento que eu realmente, verdadeiramente, eu entreguei a minha vida a Deus. Não entreguei minha vida para me esconder dentro da igreja, dentro de uma Bíblia, não. Eu entreguei a minha vida para minha vida ser transformada, verdadeiramente. Aonde eu não tinha respeito, hoje eu tenho respeito. Aonde eu chego, pode chegar no Passo da Pátria, irmão. Começou no Passo da Pátria, entrou no Passo da Pátria, assim, onde mora um abençoado. Os caras me chamam de igual abençoado. Antigamente era bom e tal, hoje é negão abençoado. Pode chegar lá. É onde mora o negão abençoado, vamos dizer, lá dentro dali. Por quê, irmão? Porque pensa a coisa que o homem prega para esse menino. Eu tenho eles como meu filho, o menino. Os jovens que estão aí fora aí. Eu tenho eles como meu filho, eu trato eles como um filho. Por quê, irmão? Porque eu sei onde eu estava. Um dia eu estava lá. Aleluia. Eles olham assim para mim e dizem, Luiz, tu tá diferente demais. Cada dia mais, sabe por quê? Porque quanto mais você busca Deus, mais você vai se parecer com Ele. Faça como Enoque, andou com Deus, lado a lado. Faça como Abraão, falava com Deus. Faça como Moisés, aleluia. Deus não mudou, irmão. Ele continua sendo o mesmo Deus. Quem mudou foi a igreja. A igreja mudou, a igreja não quer mais saber de Deus, irmão. Ninguém quer saber mais de campanha. Né? A igreja aqui podia estar lotada, mas o povo não quer saber mais de campanha, não. Mas quando está na prova, quando está no deserto, aí vem para o matutino, vem para a campanha, vem nos cultos todos os dias, mas quando recebe a bênção, abandona. Aleluia. Nunca faça isso. Quando você estiver na bonança ou no deserto, sempre esteja com Jesus. Uma coisa que eu aprendi esses anos de servir a Jesus, nunca larguei Jesus por nada. Às vezes lá em casa eu como só farinha com ovo, mas eu digo, Jesus, eu estou na tua presença. Quando eu estou comendo farinha com ovo, tal dia Jesus manda carne, aleluia, manda um pirão, aleluia. Assim Deus vai fazendo. Porque uma coisa que eu aprendi, irmão, não foi sair da presença de Jesus. Porque pensa coisa gostosa é de estar servindo a Jesus. Aleluia. Eu, se eu soubesse, eu tinha aceitado Jesus há muito tempo. Já tinha vindo o berço, como diz. Mas não foi do jeito que eu quis. Aleluia. Mas eu louvo a Deus. Porque o Senhor, até aqui o Senhor me ajudou. E Deus está abençoando ali, né? Para a glória de Deus. Meu filho disse assim, paiinho, quando eu estiver enganjado, né, na aeronáutica, eu vou tirar você daqui do Passo da Pátria e vai morar no canto mais chique. Eu disse, não, deixa eu aqui mesmo. Porque Jesus eu quero lá dentro da comunidade, né? Jesus não quer dentro da comunidade, né? Jesus ele quer no meio do deserto, né? Porque quando Abraão ele sai da sua parentela, Abraão com Ló, aí teve uma discussão. Aí o Senhor, Abraão manda ele escolher o seu sobrinho Ló para onde ele queria ir. Ló olha para uma cidade bem verde, tudo bonito. Aí Ló escolhe lá. Aí Abraão diz, tá bom, fica aqui no deserto, né? É bom no deserto com Jesus. Porque às vezes o crente quando está no verde, aleluia, esquece de Jesus. Mas é bom no deserto. Quando eu estou pregando, muita gente assim, quando está pregando, né, os pregadores estão pregando aí, diz, tem chave de carro, tem isso, aquilo, outro, é tanto glória, irmão. Mas quando diga, quem quer estar no deserto? Ninguém quer estar no deserto, né? Mas no deserto, aleluia, Jesus ele vai mandar água. No deserto, quando Moisés estava lá no deserto, quando ele passa no mar vermelho, eu quero dizer para os irmãos, no outro lado você vai ter que preparar o hino da vitória.
Quando Moisés passa com o povo do outro lado, o Senhor diz: Moisés, prepara o povo aí para louvar lá no outro lado. Aleluia, glória. Prepara o povo lá no outro lado, porque vocês vão cantar o hino da vitória. Glória. E quando eles chegam lá no outro lado, irmão, aí cadê a água para beber? Né? A água amarga. Mas o Senhor disse o que para Moisés? Moisés, aonde tem amargo, vai se tornar doce. E a Bíblia diz que quando Moisés ele toca na rocha, sai a água limpa, doce. Até na rocha, irmão, onde não tem água, Jesus ele faz botar água para dar vitória ao povo dele. Amém? Eu agradeço em nome de Jesus essa rica oportunidade. E eu quero dizer aos irmãos, continua nessa campanha, irmão. Se começar a pastorar bispo e começar outra, entra de novo. Se for o ano todinho, vai nessa campanha, nessa tua fé. Porque nessa tua fé, tenha certeza que a vitória vai chegar. Viu? Amém? Agradeço em nome de Jesus.